Shalom, shalom, bem-vindos a Parashá Mishpatim. E hoje, a presença da nossa querida apóstola Leila. Vai ser muito bom essa gravação de hoje, cheia de amor, cheia de love. Shalom, shalom, amados, Deus abençoe. Hoje nós vamos ler alguns textos juntos, então vou pedir para a Leila começar a leitura da Parashá Mishpatim, no Êxodo capítulo 21, e após a leitura nós vamos pisar alguns versículos para dar alguma interpretação, ver o que os sábios falam e o que nós podemos aprender nesse dia. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrar sozinho, sozinho sairá. Se tiver mulher, então com ele sairá sua mulher. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão de seu senhor e ele sairá sozinho. Mas se esse servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro. Então seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se o homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, de modo que não se despose com ela, então ele permitirá que seja resgatada. Vendê-la a um novo estrangeiro não poderá fazer, visto ter usado de dolo para com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito de filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento daquela, nem o seu vestido, nem o seu direito conjugal. E se não lhe cumprir essas 3 obrigações, ela sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir a um homem de modo que este morra, certamente será morto. Se, porém, ele não armar cilada, mas Deus lhe entregar nas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. No entanto, se alguém se levantar deliberadamente contra o seu próximo, para o matar à traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Quem furtar algum homem e o vender, ou mesmo se este for achado na sua mão, certamente será morto. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Se 2 homens brigarem e um ferir ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e ainda fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo perdido e fará que ele seja completamente curado. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, e este morrer debaixo de sua mão, certamente será castigado. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens brigarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, não resultando, porém, outro dano, este certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo o arbítrio dos juízes. Mas se resultar dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o cegar, deixá-lo ir forro por causa do olho. Da mesma sorte, se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, deixá-lo ir forro por causa do dente. Se um boi escornear um homem ou uma mulher e este morrer, certamente será apedrejado o boi e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono, tendo sido advertido, não o guardou, o boi, matando o homem ou mulher, será apedrejado e também o seu dono será morto. Se lhe for imposto resgate, então dará como redenção da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha o boi escorneado um filho, quer uma filha, segundo esse julgamento lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dá-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor e o boi será apedrejado. Se alguém descobrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova dará indenização, pagá-la em dinheiro ao dono do animal morto, mas este será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então eles venderão o boi vivo e repartirão entre si o dinheiro da venda, e o morto também dividirão entre si. Ou se for notório que aquele boi dantes era escorneador e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Perfeito. Leis Mishpatim. A palavra Mishpat, né? Ela é traduzida por leis. Hukim também são traduções de leis. E estas sentenças que começam, então,
logo após Moisés ter descido do monte da terceira vez, se não me engano, na paraxá passada nós vimos, ele traz então uma série de leis. A primeira está no capítulo 20, que são os 10 mandamentos. Nota, Deus ainda não havia escrito os 10 mandamentos. Moisés trouxe eles escrito na própria mão. Moisés tinha um livro chamado Livro da Aliança, que vai ser mencionado lá no capítulo 22 agora no próximo, deixa eu ver se é isso. É no 24:7, né? 24:7? Isso. No 24:7 vai ser citado esse livro que Moisés carregava ele, e que chamou o livro da aliança, o livro do pacto. E Moisés, então, ainda ele mesmo está escrevendo, e ele traz os 10 mandamentos que nós vimos na paraxá passada, e termina a paraxá alertando que deveria não fazer nenhum tipo de deus estranho. Não podia ser nem de ouro, nem de prata, e não fazer um altar de pedras que fossem tocados com ferro, mas altar de pedras não lavradas, não cortadas. Assim ele terminou no capítulo 20, a paraxá passada, e nessa ele já começa introduzindo as leis, o Código Civil, o código que vai regulamentar os comportamentos do povo de Israel daqui por diante. E essas leis, elas foram depois estudadas e divididas mais ou menos em 6 partes, melhor dizendo, que depois ficou chamado Mishnah. Eu vou falar isso mais para frente. Então, tem a ver com o Seder Zeraim, que é uma primeira porção, que são leis de grãos, de plantio, preceitos agrícolas. Depois, o Seder Moed, que são datas festivas, que são referências aos Shabbats, às festas, às luas novas, como se vive o calendário. Terceira parte seriam as leis das mulheres, Seder Nashim, que refere-se então a matrimônio, divórcio e direitos conjugais. O quarto capítulo, o quarto Seder, que ele é chamado, é o Nezikim, de prejuízos, que é o que esse capítulo vai tratar muito sobre os prejuízos, como se lida com as negociações financeiras, pagamentos, multas, danos, disputas judiciais. Então, esta é o Nezikim. E o conjunto das leis são chamados Kodashim, que são as leis sacras, que tem a ver com os abates dos sacrifícios, como é que se ofertam as leis de ofertas e sacrifícios no altar. E o último Seder são as leis chamadas Taharot, que são as leis de pureza, são de limpeza espiritual, são leis que têm a ver com o que é puro, o que é impuro, o que pode comer, o que não pode comer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, os sábios dizem que, a partir dessa paraxá, é muito importante compreender a lei, a Torá oral, a lei oral. Por quê? Porque você vai notar, com a leitura da Leila aqui, que são tópicos. Moisés escreveu tópicos. Alguns têm explicação mais longa, outros não têm explicação. Então, a grande maioria são tópicos. E por serem tópicos, e ele escreveu o que Deus falou com ele, Deus conversou com Moisés acerca de tirar as dúvidas do que aquela lei exatamente queria dizer. E Moisés, então, criou, ao descer do monte, ao trazer esse livro com os tópicos, ele também explicou cada tópico. E os primeiros ouvintes, que foram Arão, sua família, Miriam, e primeiro de tudo Josué, segundo a tradição, ele ensinou a Josué que seria o sucessor, e depois Josué ensinou os anciãos se ensinaram o povo e enfim chegou todo ao sistema. Isso chamou-se tradição oral, e foi chamado Torá oral. E 220 depois de Cristo, já 150 anos depois da destruição do Templo de Jerusalém, o Império Romano estava muito destruindo o povo judeu em todas as partes, e o povo judeu com medo estava fugindo para todas as nações,
Jerusalém já tinha sido destruído. E Yehudá Hanassi, um rabino chamado Yehudá Hanassi, se preocupou de que essa tradição oral fosse perdida e as pessoas não saberiam mais interpretar a Torá escrita. Daí ele resolve, junto com um grupo de rabinos da época, o chamado Tribunal Rabínico, ele resolve compilar todas as interpretações que eles já conheciam até então, e que eram muitas. E eles então escreveram um resumo e passou a chamar Mishnah. E a Mishnah, ela foi muito bem aceita, foi um sucesso total, né? E ele compilou muitas outras Mishnayot, vamos dizer. Não é que ele fez a primeira. Muitos rabinos já escreviam a lei oral, faziam como que publicações de livros para ajudar o seu grupo de talmidim, de alunos. E assim eles já tinham muitas e muitas pequenos livros, e alguns até longos, com explicações, por exemplo, de tantas leis que a Leila leu aqui, essas leis de difícil interpretação ou de difícil aplicação. Então, Moisés, como explicou muito bem, eles decoravam, os juízes decoravam. Lembra quem era esse juiz? Da paraxá passada nós falamos quem eram eles. Chefes de 10, a cada 10 judeus, 10 hebreus, tinha um juiz. Cada grupo 5 grupos de 10, tinham então 5 juízes. Quando formava 5 juízes, nomeava um juiz superior. Então ficava, esse 6º juiz era chefe de 5, chamado chefe de 50. Um é chefe de 10, depois chefe de 50, e aí juntava 2 grupos de 50. Então nós tínhamos lá 10 juízes de 10, mais 2 juízes de 50, e aí nomeava um de 100. Quando juntava 10 grupos de 100, nomeava um de 1000. Então esses juízes foram os que Moisés ensinou a lei. E eles decoraram todas as interpretações, todas as formas de entender cada uma dessas e como aplicar na prática. E como o rabino percebeu que no ano 200 e pouco já estava Roma, ia destruir essa tradição de 1500 anos praticamente que já faziam isso, ele ficou com medo e falou, vamos escrever. Daí nasce a Mishnah. A Mishnah, então, é a interpretação de todo esse sistema de leis. Mas não era só isso, já havia muitos outros rabinos que escreviam. E daí em diante, ele compila e resume de todos os outros e faz a Mishnah. E Porque se não escreve, se perde, né? O medo era o povo esquecer isso aí, porque estava diminuindo também o número de pessoas interessadas na lei. Com a perseguição de Roma e eles fugindo para os outros países, chegou a hora que o rabino falou, não vai ter quem estuda mais lei, daqui a um tempo de medo, vai vida secular apenas, ninguém vai se dedicar, vai ser poucos alunos. Daí começa então verdadeiramente a época da Mishnah. E havia, como eu disse, como havia muitas outras Mishnayot pequenas, muitos rabinos escreviam, ele compila, e essas outras Mishnayot passaram a ser chamadas de Baraita. Eu anotei aqui até esse nome que eu achei muito interessante. Vamos ver onde que eu anotei aqui. Decidi fazer Torá, Barait. Aqui, ó. Baraita. E essas Baraitot, né, no plural, você sabe que é o plural, elas passaram a ter um secundário, um valor secundário. Quando elas eram consultadas, quando tinha alguma divergência de opinião, eles pegavam a Mishnah e pegavam as Baraitot e comparavam. Na dúvida, prevalecia a Mishnah, porque o rabino Yehuda foi muito famoso, então a opinião dele tinha mais peso, o Rabi Anassi. Então, essa fama, né, que o Rabi Anassi teve a partir da Mishnah, também é pelo fato de que ele já tinha decorado
13 livros de interpretações ele sabia de cor. Das Barayot que tinha na época, ele já sabia 13 de cor. Então ele realmente foi um sucesso ao fazer. A Mishnah ganhou essa estatura toda. E a palavra Mishnah vem da palavra Shnai, que é 2, né? Had, Shnai, Shalosh. Então, Shnai, que é 2, né? Mishnah, então vem daí. Por quê? Porque é a segunda. A primeira é a Torá escrita. É a Torá, a grande chefe. E a segunda, que é oral, é a Mishnah. Por isso que tem a ideia de segundo, Sheni. Né? Had, Sheni, Shloshim. Então, e a outra possível interpretação é de um versículo que tem em Deuteronômio 6, que fala assim: e tu ensinarás os teus filhos. Então lá está escrito Ve Shinantam, em hebraico. Então esse Shinantam tem as raízes da palavra também Mishnah. Certo. Então é ensinar. É uma derivação, seria o substantivo, né, do verbo ensinar, que é Shanem. Algumas outras curiosidades que a partir de agora é importante. Por que eu estou falando toda essa coisa sobre Mishnah, sobre Torá oral? Porque os rabinos acreditam que sem essa Torá oral é quase impossível entender o texto. Tanto é que era obrigado a decorar a Torá oral, mas não era obrigado a decorar a Torá escrita. A Torá escrita só era obrigado a escrever as cópias exatamente iguais. De geração em geração eles tinham que escrever a cópia totalmente como era, no original, mas tinham que decorar a lei oral. E cada um que decora, para poder facilitar para si, ele põe uma ilustração, um jeito de interpretar. Todos nós fazemos associações com... É mais fácil de entendimento, né? E também na hora de ensinar, né? Então, isso fez variações, por isso que teve tantas interpretações, não diferentes, mas com linguagem diferente. E aí, esse rabino, ele juntou tantas e tentou unificar numa linguagem só. Só que mais de 50 anos depois dele, já surge outros rabinos importantes que trouxeram a Tosafta, que é outra interpretação. Aí veio o Talmud babilônico, depois veio o Talmud de Jerusalém, que também são Torá oral, escrita. Encheu o mundo de... E os judeus gostam, né? Demais de escrever. De livro, de escrever, de estudar. É o povo do livro, né? Daí tem muito material para consultar, para interpretar. Então, por exemplo, eu comprei isso aqui, né? Comprei isso aqui recentemente. Está ali, né, Leilão? Pega a coleção lá para a gente mostrar. Olha só a coleção só de interpretação de Torá. Isso já é um rabino que viveu no ano 1800 e pouco, lá na Alemanha. Então, esse já escreveu esses 5 livros. Ó. Bota aqui só para a gente ter ideia. Ó. Então, são 5 livros, um para cada um de Bereshit até Devarim, né? De Gênesis a Deuteronômio. Nós temos 5 livros só do rabino Samson Rafael Hirsch. Só a opinião dele. Aqui não tem de Rashi, não tem do Ezra, nem de outros. Então, agora temos mais ali. Olha só do Rashi. Quer ver? Coloca ali, por favor. Pega os 3 do Rashi. A Leila hoje é secretária. Olha só, a Leila organizou ali para mim no escritório. Ela é muito prestativa, ela é muito organizada. Então, olha só. Isso aqui são apenas 3 de Rashi. Ainda nem está aberto, porque ainda não chegamos em Levítico, nem Número, nem Deuteronômio. Então, esses 3 aqui é de Torá de Rashi. Rashi foi o mais famoso de todos esses compiladores de interpretação. Ainda falta de Gênesis e de Êxodo. Então, muitos
muitos são os intérpretes de Torá e os escritores que deixaram muita coisa. Muita mesmo, gente. Então, quando você começa a ver como que a lei é vista, interpretada, mas há uma coerência, quase tudo. Poucas vezes um diverge do outro, um acrescenta muito, o outro resume bem. E essa Torá aqui, que essa foi uma bênção que a Júcia me deixou, aqui eu uso mais, né? E ela é resumida. Então aqui está 5 livros num só, aqui está de Gênesis a Deuteronômio com os comentários. Então ela é um pouco mais resumida, os comentários são mais sintetizados, mais fácil para quem está começando, do que começar a tentar ler um Rashi logo de cara, ou um Esdra, ou esse Samson Rashi, Hirsch. Muito bem. Vou dar uma palhinha só nesse capítulo 21, início, porque é muita lei, muita coisa, e a gente vai dar apenas uma pálida ideia, nada profundo. Qual é o propósito das mishpatim, das ordenanças que o Senhor mandou Moisés trazer? Primeiro vamos entender o contexto de quando ela começa. Elas começam assim que Moisés ouve a Deus os 10 mandamentos, mas ainda não está em pedra, não está escrito. Ele, Moisés, é que escreveu num livro comum, chamado, comum nada, né? Livro da Aliança, que é desde o Gênesis, ele vinha relatando tudo. E agora eles estão no capítulo 21 de Êxodo, e ele lê para o povo essas coisas. Ele lê esse material que Deus lhe falou. E começa assim: e estas são as mishpatim que porás diante dele. Essas são as leis que colocarás diante dele. Esse e, só daí os rabinos já tiram um monte de lição. Por quê? E começa com ele, porque está ligado ao assunto anterior. Continuando, né? Exato, é ideia de, acho que é vav conjuntivo, né, que a gente estudava, o vav, vê isso, vê aquilo, é advérbio de ligação, se não me engano no português. E essa continuidade vem do assunto do altar. Isso. Lembra do altar? Como que tinha que ser o altar? Terminou os 10 mandamentos, né? E falou sobre o altar, né? E lembra como que ele fala que tinha que ser o altar? Não pode ser pedras lavradas, tem que ser pedras brutas, né? E a roupa também tem que poder subir no altar. Exato, as duas grandes exigências. A primeira exigência é, se vai fazer o altar de pedra, não use, ele usa a palavra, ferramenta, lá é espada. Engraçado, ninguém lavra realmente de pedra com espada, mas a ideia é o ferro. Então não bate a espada para mudar a pedra. Primeira coisa, ou seja, pedra bruta, né? Tem que ser do jeito da natureza. Você não corte as pedras. Pedras são símbolo das pessoas. Sim. E as pessoas não vão ser transformadas pela violência. Não por força nem pela violência, mas pelo meu espírito. Então essa é a primeira coisa. E a segunda, quando você citou bem, que eles não podiam usar roupa... Tinha que ter uma roupa por baixo. Tinha que ter uma roupa por baixo para não mostrar nudez quando subisse. Degraus, né? Tinha que ser... Eu entendi que eles falam que tem que ser em rampas, para não fazer degraus, justamente para não ter essa abertura de perna. Entendi. Você não vai fazer com degraus para não movimentar as pernas, para não aparecer nudez. Então vai cobrir e não fazer escada. É verdade, não subirás por degraus. Não subir por degraus. Ela é rampa. Certo. Então tudo tinha que ser subido com rampa. E por quê? Porque o altar tem duas coisas importantes a aprender nessa confecção de altar. A não presença de ferro, não presença de espada, não violência, não crueldade, não maldade. A espada lembra tudo isso. E segundo, não imoralidade. Então, nem força de imoralidade, nem de crueldade. Por quê? Porque o que Deus vai dar, justamente uma ética moral, vai justamente para combater a violência e a imoralidade. Porque o que é a função, então, das leis? Elas vão trazer a justiça de Deus, do reino de Deus, e vão trazer a pureza, a santidade. Com isso, vai inibir o homem, essas leis vão inibir o homem de cometer injustiças e maldade e crueldade, e vão proibir o homem, ou vão segurar o impulso, aí de Serrará, que é chamado impulso mal,
a carnalidade e a imoralidade que está na natureza humana, que se não tiver um freio moral, o homem, o ser humano, faz aberrações, ele faz qualquer coisa carnal, imunda, porque ele não terá punição, não terá então juízo, não terá nada. Então, a ideia realmente desse e conjuntivo, desse vav que começa, é ligar aquele assunto a esse novo. Ligar a obrigação da moralidade e da não violência às leis. Então, a função das leis vai ser responder a esses dois preceitos de justiça e moral. Isso é muito forte, eu acho, porque só com o vav, só com o e, a letra e, já conecta o assunto. Então, se quiser entender o processo das leis, tem que entender por que Moisés colocou esse e entre o altar e entre as leis. Muito forte, né, Leila? A Leila e eu ficávamos impressionados em Israel que o professor colocava uma frase na lousa e mandava a gente escrever o que entendeu, né? A gente dava 2, 3 palavras, resumia o que achava. Gente, quando terminava a aula, tinha 3, 4 páginas escritas só sobre aquela frase e ainda estava só começando. Lembra? Então, a mente judaica, ela é uma mente treinada por Deus para interpretação e para escrever. Então, não vai ter igual. Não tem igual na Terra ninguém que tenha a capacidade interpretativa que Deus deu ao povo de Israel. Ninguém mais nesse mundo recebeu isso. Amém? Então, essa é a razão então, das leis. As leis são para a construção de uma sociedade justa e para o fortalecimento de cada indivíduo no espírito da pureza da moral. Pureza moral. Vamos ver então. As leis são para nos guardar, nos proteger, né? Proteção. Não é para nos violentar, né? Nos forçar, nos inibir, tirar a nossa liberdade. Mas é para proteger e nos guardar. Né? Protegidos. E muito bom essa colocação sua, Leila, ao citar que são para garantir nossa liberdade, proteger. Por como começam as leis, então? Começa assim: quando comprares um escravo hebreu, ele servirá 6 anos e no 7º sairá livre de graça. E começa falando de escravidão? Então, ele começa garantindo o direito da pessoa mais frágil ao direito mais nobre. Qual que é a pessoa mais frágil? O escravo. Qual o direito mais nobre? A liberdade. Então, ele não será escravo para sempre. No máximo 6 anos e sairá livre. Se ele for um escravo hebreu. O que é um escravo hebreu? Como é que um hebreu se torna escravo? Como é que pode um judeu escravizar outro judeu? Então essa é uma pergunta já de cara difícil. Já vem lá do Egito da escravidão total, né? Ou seja, o propósito pelos quais eles estão ali foi para ser livres, né? Sair da escravidão. Sair da escravidão. Então, como é que eu vou lidar com esse assunto dentro da nova comunidade que está acabando de surgir, saindo do Egito, vai nascer uma nação? Como vocês vão lidar com a escravidão? Então, primeira coisa, vocês nunca mais vão pensar em 400 anos de escravidão. Vocês vão ter que saber que não se pode escravizar, porque o maior direito do ser humano é a sua liberdade. E isso que tem que, já que a Torá vai abrir, ela abre com o tema mais importante, a liberdade e a justiça, né? Agora, como é que o hebreu pode se tornar escravo? Você chegou a entender isso? Tem que ver, né? Tem que ver. Quando ele rouba. A Mishnah e os outros intérpretes dizem que é pelo roubo. Na verdade, então, seria como as nossas leis de prisão. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Por exemplo, como é que eu posso entender? Por isso que eles falam que sem a lei oral você não compreende isso. Eu leio isso aqui, tá bom. Que escravo hebreu? Como é que aconteceu isso? Como ficará 6 anos? É no ano do jubileu que ele tem que sair no 7º ano. Fica difícil, sem o apoio do... Precisa de mais. Precisa de mais. Então, informação. Aí, o que é a informação? Capítulo 22, versículo 1. Se
minando a casa for achado ladrão e for ferido e morrer, não será culpado de sangue quem o ferir. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado de sangue, e o ladrão pagará pelo seu roubo. E se não tiver, será vendido por seu furto. Se o furto for achado em sua mão, seja boi, asno, cordeiro, vivos, pagará o dobro. Ou seja, ele será vendido como escravo. A primeira razão por que um hebreu pode se tornar escravo é porque ele foi apanhado em roubo de dia e não foi morto. Porque se ele foi apanhar, já vamos aproveitar e já discernir o capítulo 22, 1. Por que se o homem que matá-lo à noite não será culpado, mas se matar de dia será? Porque se o ladrão entrar na sua casa e for ferido e morrer, não será culpado de sangue que o ferir. Ou seja, o ladrão entrou em casa, é de noite, é escuro, veio já com intenção mal, eu passei fogo, ele morreu, eu não posso ser culpado desse sangue. Está inocentado perante o tribunal de Israel. Agora, já era de dia, eu vi, e eu matei. Mesmo que ele era ladrão, isso vai cair uma pena para mim. Por quê? Porque eu podia ter alertado, eu podia ter dado um grito, eu podia ter feito só uma ameaça. De alguma forma, eu poderia ter evitado a morte, ou seja, era uma punição muito grande, se eu tinha o domínio da situação. Por isso que fala com a questão do sol aí. E se ele, então, ó, se tiver sol, se o sol houver saído sobre ele, será culpado de sangue. Interessante os detalhes. Se o sol tiver saído sobre o ladrão, se ele estiver em lugar claro, não é se o sol já saiu, o sol saiu, mas ainda estava numa penumbra lá de onde ele estava, ele não está. Se o sol saiu, clareou ele. E eu matei, então eu tenho já um problema, eu vou ter que fazer, eu já vou ser passivo de punição segundo a lei de Moisés. Agora, no capítulo 1 aqui diz, quando comprar um escravo hebreu, esse homem que foi pego como ladrão, ele será vendido como escravo. Principalmente pelo fato de ele não ter conseguido pagar o roubo dele. Porque ele tem que pagar dobrado. Agora, independente dele pagar dobrado, agora nesse caso, quando ele foi escravizado, ele virou escravo, um outro hebreu pode comprá-lo. Pode comprá-lo e trazer para casa e põe ele para trabalhar. Até ser porque ele estava roubando, eles não tinham condições de pagar, né? Provavelmente. Ele vai ser escravo, então. Vai ser escravo. E trabalhará 6 anos e servirá. Olha lá. Ele servirá 6 anos. E no 7º sairá livre de graça. Aqui ainda não existia, então, um sistema de prisão. Nunca existiu. Nem a cidade de refúgio, depois... A cidade de refúgio ela vai existir quando Israel dominar a terra, que aqui ainda está saindo do Egito, né? Ainda está no começo. Então, se uma pessoa cometeu um crime, cometeu alguma coisa, e o vingador, alguém da família do morto, está atrás de você para matar, você pode fugir para a cidade de refúgio, lá na frente vai ter essa lei, e ficar protegido. Não indica que você é inocente, vai ser julgado, e se você vai ver se matou intencional, se foi acidental, então se foi acidental, você terá o direito de ficar lá. Se foi proposital, então você também será morto. Né? Mas o detalhe é que não tem cela, não tem prisão. O cara foi pego roubando, 3 anos de cadeia. Não. Vai ser 7 anos. O governo sustentando. E ele não paga a dívida dele. Aqui não, ele trabalharia, pagaria o dobro do que roubou, e ficaria 6 anos trabalhando como escravo para quem o comprou. Agora, olha os detalhes que eu estava lendo, Leila, coisa interessante. Quando comprares um escravo hebreu, ele servirá 6 anos. Servirá a quem? De quem ele estava roubando, né? Não, quem comprou ele. Quem comprou ele.
De Quem repente, comprou ele foi exatamente, então, não quem foi estava a roubando. vítima, exatamente. Nem, provavelmente quem estava roubando, o roubado, a pessoa roubada, nem vai querer comprar. Entendi, claro. Ele vai falar que outro compra, porque se ele ficar na minha mão, eu meto um surra nele todo dia. Certo. Ok. Vai querer quebrar dente, vai querer bater, e aí vai cair nas leis de proteção. Mas ao 7º sairá forro, de graça. Sairá de graça. No 7º ano ele tem que sair sem pagar nada. Certo. Ele vai pagar 6 anos de trabalho. Pronto. Resolvido. Está resolvida a punição dele. Ele virou escravo 6 anos. Ele pagou pelo roubo dele. Agora olha que interessante os detalhes. Por isso que eu te perguntei, ele servirá 6 anos. Servirá a quem? Não está escrito a quem. Certo. Servirá, a gente deduz que é quem comprou. Uhum. Eu tornei seu dono, você vai me trabalhar. Mas a lei não fala, trabalhará para ti, para você 6 anos. Uhum. Porque não é só você. Se você morrer 6 anos, ele vai trabalhar para o seu filho também. Uhum. Agora, por que também não está escrito, e no 7º sairá livre de graça? Ou seja, se ele ficou doente na minha mão e eu tive despesas com o médico, eu não posso cobrar dele. Ele sairá de graça. Qualquer despesa que eu tive com ele, ele sairá de graça. Aí depois vai entrar outras leis. Se caso eu arrumei uma esposa para ele, comprei uma mulher e dei de presente para ele, ou dei não, ofereci ele como escrava. E nesse caso teria que ser uma mulher cananeia. Porque mulher hebreia, nenhuma lei hebreia faz com que uma mulher hebreia seja escrava. Mesmo se for apanhada em roubo, a punição para ela é diferente, ela não pode ser escrava. Uma mulher hebreia jamais, em todo sistema legal, não é escrava. Agora, ela pode estar na condição de escrava sem ter sido vendida? Pode. Suponhamos que esse homem hebreu era casado. E ele é que sustenta a família. Certo. Mas ele está desesperado, ele roubou porque não tinha dinheiro, alguma coisa. Não tem problema. Ele vai ser escravo e o patrão, e a pessoa que comprar ele como escravo, Tem que levar a mulher junto. E o filho também. tem que levar. A mulher e os filhos ele tem que sustentar. Aí vai ter uma despesinha boa. Muito grande. Então, antes de comprar um escravo hebreu, a pessoa pensava muito. Por quê? Até um rabino chegou a escrever um comentário, eu não lembro quem foi, que diz assim, trazer um escravo hebreu para casa era trazer um senhor para a sua vida. Porque você tinha que pôr a mesma comida que você comia, ele tinha que comer. Não podia diferenciar, baixar o nível. Roupas ele tinha que ter. A mulher dele tinha que ter roupas, os filhos tinham que ter roupa, tinham que comer. E tudo por conta do patrão. Então a mão de obra desse escravo tinha que ser realmente compensadora. Sim. Senão não valia a pena, porque a despesa era grande. Então, nesse caso, como está explicando, é o único caso em que a mulher pode, único não, mas um dos casos em que uma mulher hebreia se torna escrava, mas não por si, por causa do marido. E ela não foi comprada nem vendida. Certo. E quando completar os 6 anos de trabalho, sairá no 7º. Agora, tem um prazo, tem um tempo que sai, chamado jubileu, né? A cada 7 anos tem um Shemitah, que é um ano de... Nós estamos no ano do Shemitah. Inclusive esse ano é o ano de Shemitah, que é um ano de não plantio da terra, descanso da terra. Mas só vale, também está dentro desse mishpatim. Ele só é aplicado à terra de Israel, segundo o rabino. Não precisa aplicar isso para as outras nações onde o judeu for. O judeu que está na Argentina e no Brasil, ele não faz Shemitah. Nesse sentido de não lavrar a terra. Não que as outras terras não precisem de descanso, as terras do mundo inteiro precisam de descanso. Mas eles entendem que isso é uma lei bem específica para o território de Israel. Assim entende o rabinato. Bom, quando ele sai no 7º ano, vamos ver isso. A cada 49 anos, nós temos um jubileu. Então, o jubileu, ele obrigatoriamente tem que libertar todos os escravos. Então, pegou o escravo. 3 anos, chegou o jubileu. Vai ter que libertar ele. Tem que libertar e não vai servir os 6 anos. É nesse caso só que pode. Agora, se vai chegar um Shemitah comum de 7 em 7 anos, Esse não. ele tem que trabalhar 6 e vai sair só no 7º dele.
Não dá. Cumprimento da pena dele. Exatamente. Certo. Já se for pegos, se o homem compra como escravo e está faltando 2 ou 3 anos para o jubileu de 50 anos, o preço desse escravo tem que ser balizado pelos 2 ou 3 anos que faltam. Uhum. Não pode pôr o preço total, Entendi. porque não vai trabalhar 7 anos, 6 anos. Justo, né? Tem que ser justo. Ok? Vamos lá. Aí tem um monte de lei de regulamentação de venda de pessoas, né? Quando vender, olha, se o seu senhor lhe der uma mulher, aí entre aspas, a Torá coloca cananeia, e ela lhe der filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão para o seu senhor e ele sairá sozinho. No 7º ano, se foi o patrão que deu essa escrava para ele, para ser mulher dele, então fica com o patrão e os filhos que gerou também é do patrão. Mas suponhamos que ele é um escravo, que o patrão é uma pessoa boa, deu-lhe uma mulher, que lhe gerou filhos. Diz a lei que se esse homem quiser ficar para escravo para sempre, Livre vontade, né? espontaneamente, com o seu livre-arbítrio, ele É. tem que dizer: eu amei a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não sairei livre. Então o seu senhor o fará chegar aos juízes e o fará chegar à porta, ao umbral, e furará seu senhor sua orelha direita com a sovela, e ele o servirá para sempre. Até a Leila me lembrou que o ministério do Coraiola, o ministério de Coinonia, é chamado Servo da Orelha Furada, né? Lá em Palmas, é baseado nisso aqui, que a pessoa amou o seu patrão, amou o seu senhor e quer ficar com ele. Não, meu prazo acabou, já servi 6 anos, mas minha vida estava tão ruim que eu estava roubando e aqui está tão boa que meu patrão fez tudo por mim, me levantou a moral, eu me senti alguém, né? Eu sou quase uma família, eu amei meu patrão. Então, a lei dizia o seguinte, olha que coisas curiosas eu anotei. Primeiro, tem que estabelecer o tribunal. Lembra? Juízes de 10, juízes de 50, juízes de 100, juízes... Então, pega juízes de 10, não sei o número exato, se era... Eu sei que o mínimo sempre foi 3, para casos simples. Mas para, por exemplo, determinar pena de morte, tem que ter 23. Então, não é o número vai de acordo com a importância do caso. Nesse caso, realmente eu não sei te dizer quantos eram necessários, mas o fato é que juntava o juiz, se 3, ou se 15, ou se 20, não sei. E eles iam para o portal da cidade, que era o lugar das decisões, julgamentos, e ali o patrão trazia o servo. Olha que interessante. Primeira coisa, o servo tinha que dizer, verbalizar essa frase: eu amei o meu senhor. Eu amei minha esposa. Eu amei meus filhos. O fundamento da minha oferta de minha vida é que eu amo. Se for outro motivo, o juiz não aceita. Por exemplo, uma das perguntas que os juízes faziam: o patrão está doente? Se o patrão estiver doente, ele não pode, o escravo não pode ficar. Senão vai ficar um peso para ele, né? Porque ele pode estar ficando por consideração: ah, meu patrão, puxa, gostei tanto dele, mas está velho, eu ajudo tanto na casa. Aí, primeiro momento, pode ser uma decisão, sabe? Mas ao longo do tempo isso vai virar um fardo. Aí Não vai ser vai bem. ser bom. Então os juízes não aprovavam se o patrão estivesse doente. Também não aprovavam se o empregado estivesse doente. Se o empregado não, se o escravo estivesse doente. Por quê? Seria a mesma situação. Você está se acomodando aqui porque o patrão vai cuidar de você. Daqui a pouco vai ser um fardo do patrão. Outra coisa, se o patrão e o empregado não tiverem esposa e filhos, não fica. Eu falo, mas que loucura. A lei não aprovava. Se o patrão não tivesse esposa e filhos, esse homem não podia ficar espontaneamente. Por quê? Porque a partir do momento em que ele sairia livre,
E a sua esposa e seus filhos teriam que ficar com o patrão. Uhum. E o patrão podia tomá-la por esposa se quisesse. Certo, aí é injustiça, né? Então, se você está ficando, porque o seu patrão não tem esposa, e você não quer que ele fique com a sua esposa e com seus filhos, a sua motivação não é amor a ele. É porque você quer ficar com a sua mulher. Então também não é aceito, por isso o patrão tinha que ser casado e com filhos, para que a transação fosse aceita. A gente olhando assim não vê isso no texto, né? Mas são importantes, né? São importantes porque equilibram e traz justiça e avalia não só o fato externo, mas as motivações. Em todas as leis vai ser isso. Todo o conjunto. Eu estou gastando um pouco mais de tempo nessa daqui, mas esse é o que vai reger o espírito das mishpatim, o espírito das leis, sempre será esse. Não só avaliar um fato, mas por trás. O que está motivando? Isso é fundamental e isso é uma justiça altíssima. Nenhum povo tinha leis tão perfeitas e tão reguladoras de relacionamentos e regulando também as motivações, que tocasse tão profundamente numa sociedade que ela fosse viver realmente uma sociedade digna, uma sociedade nobre, uma sociedade com valores muito acima de qualquer uma outra. Este é a beleza, então, da Torá e a beleza das leis que o Senhor deu para regulamentar essa nação que se tornaria cabeça e não cauda. Podemos gastar um tempo meditando um pouco nessas leis que Leila leu, leis de regulamentação sobre danos, né? Quando um animal causar um dano, quando um touro chifrar e a pessoa morreu, então vai lá e mata o touro e contamina aquela carne para que ninguém coma, e o dono desse touro sai livre. Porém, se o touro já fez isso uma vez ou duas, então esse dono vai pagar. E o que a família daquele morto quiser em resgate, a pessoa fala, não me mata porque dê qualquer coisa. Ele poderia perder até as suas terras, perder tudo, porque se ele quer sair pelo resgate da sua vida, porque a pena é morte para ele. Agora, a pergunta que a Torá fazia sempre, que os sábios fizeram, peraí, a lei não diz que se ele chifrou e matou alguém, esse touro tem que ser morto? Como é que a mesma lei diz, se o touro, se o boi, já fez isso 2, 3 vezes, e agora aconteceu uma 4ª vez, então esse homem vai ser morto. Por que não mataram o touro na primeira vez, se a lei diz que quando matar alguém? Então, aí a ideia de que esse boi possa ter fugido. Ele não foi pego. Mas reapareceu e aconteceu de novo. E o dono foi avisado. E se o dono avisado não foi até o esgotamento total dos seus recursos para eliminar esse boi, então ele tem o mesmo espírito do touro. Ele também é assassino e morrerá junto. É por isso. Interessante, né? Daí a expressão olho por olho, dente por dente, que está na morte de uma mulher grávida, né? Logo depois, né? Logo depois diz isso. Se homens, olha o capítulo 21, 22, quando brigarem homens e ferirem a uma mulher grávida e saírem suas crianças, ou seja, abortar, e não houver um desastre com ela, né? Será multado o culpado e se lhe reclamar o marido da sua mulher e pagará pelo aborto como os juízes determinarem. Então essa mulher, aqui a questão é que ela não foi ferida propositalmente. Ela não era o alvo da briga. É porque era uma briga entre homens, né? Ela deve ter entrado para tentar defender. Exatamente. A mulher gosta de defender. A mulher gosta de defender o seu marido ou filho, né? Quando brigarem homens e ferirem a uma mulher grávida. Então essa expressão, quando brigarem os homens, ela realmente interferiu e foi ferida, ou ela estava perto, ou talvez estava até longe, jogaram. Também. Não se sabe a situação, mas
a Torá oral, a lei oral, dizem que é um ferimento involuntário e ela perdeu o filho, abortou. O marido dela pode requerer daquele culpado o resgate da vida, o valor em dinheiro que equivalia a uma vida. E aí não tem preço uma vida, né? Mas tinha que calibrar, por exemplo, o escravo era 30 moedas. Né? Lembra, José foi vendido? Sim. Então a vida era calibrada por algum valor monetário da produção. Né? Agora, vamos lá. E daqui que nasce, né, a expressão: e se houver desastre de morte da mulher, ou seja, não só morreu o filho, não só foi aborto, mas ela morreu. Então, duas vidas ali. Então, ele diz assim: se houver desastre, que seria a morte da mulher, darás alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Ou seja, vai pagar todos os tipos de dano. Como é que se interpreta isso? Primeira coisa, não é literal. Isso tem uma discussão rabínica no Talmud que diz assim: se Rúben e Simeão brigaram, Simeão era cego de um olho, tinha um olho só, e Rúben feriu, e se Simeão, que só tinha um olho só, feriu o olho de Rúben, que tinha dois, e Rúben agora ficou cego de um olho, e a lei diz olho por olho. Então, Simeão, que só tinha um olho, e arrancou o olho de Rúben, terá que também ter um olho seu arrancado. Rúben terá que arrancar mais um olho. Só que ele fica cego, 100%, cego total. E por ficar cego total, algum desequilíbrio de justiça teve aí. Se eu levar a sério olho por olho. Então, a punição em cima de Simeão o tornou o inválido. Enquanto que Rúben ficou na vantagem. Apesar que os dois estavam brigando e um feriu o outro e o outro devolveu. Não, o resultado é desigualdade. Não foi feita justiça nenhuma nesse caso. E o contrário. Se Rúben feriu Simeão e Simeão já tinha um olho cego e Rúben arrancou-lhe o outro, ele ficou cego 100%. A lei diz então que Rúben vai perder um. Perde um, continua com visão do mesmo jeito. A justiça não foi feita. Eles não estão... Era uma briga dos dois, e um feriu o outro feriu pela lei, continua a desigualdade. Então, por isso que a Torá, o Talmud diz que não era uma literalidade isso. Tem duas interpretações. Um diz que era para que a lei de restituição ou de... como chama, quando você tem que... indenização. Isso tinha a ver com indenização. A indenização, você tem que indenizar coisa por coisa, detalhe por detalhe, e daí estabeleceram 5 tipos de indenização. Deixa eu ver se eu acho. Está aqui. Primeiro, as 5 indenizações que um agressor fica sujeito a pagar. Primeiro, ele paga a indenização chamada Nezek, que é pelo valor dos órgãos danificados. Então, se danificou um olho, vai pagar o valor de um olho. Se danificou um braço, vai pagar o valor de um braço. Se quebrou um dente na pancada, arrancou um dente, vai pagar o valor do dente. Então, os juízes é que julgavam o valor dos órgãos. Então, tinha já um tribunal e estabelecia para um braço quebrado, uma perna quebrada, um olho arrancado, uma orelha, um nariz. Eles já tinham as indenizações, se chamava Nezek, valor do órgão que foi danificado. Segunda indenização, tinha que indenizar pela dor infligida, não só pela perda do órgão, mas você causou uma dor. Então essa era chamada tsa'ar. A terceira indenização era chamada bochet. O que é isso? Porque buchar é vergonha, porque a pessoa ia agora conviver com uma vergonha imposta pela mutilação física. A quarta era chamada ripui,
que eram as despesas médicas e hospitalares. E a quinta indenização era chamado shevet, que era o lucro que foi cessado, ou seja, aquela pessoa trabalhava e tal, lucrava tanto, não pôde lucrar mais, não pôde ganhar mais, esse vai ter que pagar também. 5 indenizações. Por isso é que a expressão fica sendo olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Todos os danos terão que ser pagos, indenizados pelo agressor. Naquele valor já. Os valores já atribuídos pelo juiz. Certo. Você vê como que era bem detalhista a aplicação da lei? Imagina hoje a pessoa comete um erro, vai para a cadeia. E daí? Que correção está tendo? Que justiça está sendo feita? Nenhuma. Você só eliminou a liberdade do cara por um tempo, mas a vergonha, o prejuízo financeiro, a dor moral, o prejuízo da produção que essa pessoa não vai ter mais, que foi lesada, não tem justiça nenhuma. Então nós temos justiça extremamente débil, fraco, comparado a esse sistema aqui que realmente fazia, e com isso gerava um temor tão grande, gente, que os casos eram bem menos. Não tinha um número exagerado de homicídio, não tinha número exagerado de roubo, não tinha. Até hoje em Israel você tem um número extremamente pequeno de casos comparado com outras nações. E onde a Torá, onde influenciou o comportamento judaico-cristão chegou, ele diminui poderosamente as lesões, os ataques, as injustiças. Eu falo, a gente morava em Israel, né, via adolescentes com um laptop aberto no meio da praça. De noite. 10 horas da noite estava ele sentado, conversando em grupinhos, seja árabes ou seja judeus, estavam lá. Por quê? Porque o país tinha muita segurança. Não tem. Por quê? Porque tem leis ainda como essa. Leis muito justas e inibidoras. Agora você cria direitos humanos, cria proteção, um PSOL aí que cria partido para proteção de bandido, visita íntima, cadeia, não sei o quê. Até cadeia é privilégio, porque o cara se refugia e vai comer a custa do Estado, dormir o dia inteiro, sei lá fazer o quê, vive dentro de um ambiente extremamente ruim, é claro, perigoso. E as saidinhas aí que... Com saidinha que não volta mais. Que traz... E aí? E o cara que ele matou, a família que está enlutada? E a casa que foi saqueada e roubada? Totalmente injustiçada. Então, quando a gente lê a Torá, a gente vê o quanto que foi piorado nas nações, e principalmente a gente sabe bem a realidade da lei brasileira, né? Como podia ter sido melhor e como tem condição de ser melhor, mais justo. Por isso Mas lá também, quando escolheu os juízes, tinha também uns critérios, não tinha? Exatamente. Da Parashá Jetro fala isso. Aqui também ainda fala lá quando... Onde? Fala sobre... no 23, no Êxodo 23... 8, também não aceitará suborno, porque o suborno segue os que têm visto e perverte as palavras dos justos. Não está falando exatamente aqui do juiz, né? Mas qualquer pessoa, sim, né? É do juiz, sim, mas é o juiz. É o juiz, né? É o juiz. Aqui é o padrão moral dos juízes, exatamente. Como que é o versículo que você está lendo? É 23:8. 23:8, vamos ver. Começa na quinta porção. Não perverterás o julgamento de teu indigente em sua causa. Já começa no capítulo 23 todinho. Vamos dar uma pincelada aqui. A Leila levantou aqui uma coisa boa, ou seja, a qualidade do judiciário. A lei era forte e o judiciário também. Então, Moisés trabalhou, Deus trabalhou a qualidade dos juízes. Olha só, Leila, que lindo que você levantou um assunto muito importante.
não dês ouvidos à maledicência. Não acompanhes o mal para servir de falso testemunho. Não sigas a maioria para condenar alguém e não te desvies da decisão do grande, mas inclina-te à maioria, quando é justa a condenação. E ao pobre não favorecerás, por ser pobre, em sua briga. Quando encontrares o boi de teu inimigo, ou seu asno perdido, devolvê-los-á. Quando vires o asno daquele que te aborrece prostrado debaixo de sua carga, não te recusarás a ajudá-lo, auxiliá-los-ás a descarregar o peso. Não perverterás o julgamento de teu indigente em sua causa. Da palavra falsa afasta-te, e o inocente e o justo não mates, pois não justificarei ao mal. E suborno não tomes, pois o suborno cega os olhos abertos e torce as palavras dos justos. E ao peregrino não oprimirás, pois vós conheceste a alma do peregrino, porque peregrino foste na terra do Egito, e 6 anos semearás. Aí as leis da semeadura. Ou seja, você vê que até aqui são padrões de julgamento, tanto para o povo quanto para os juízes. Olha só a coisa, a tendência é que num julgamento você olha para o mais fraco ou para o pobre. Sim. E já quer dar logo a vantagem para ele. O mundo faz isso hoje quando vê Israel e a faixa de Gaza. Gaza é coitadinho, Gaza é pequenininho, Israel tem um monte de míssil, tem um monte de arma, é poderoso, então Israel está errado. Por quê? Porque é grande, porque é forte, e o pequeno é certo porque é pequeno. Não. É isso que o Senhor já proíbe. Não favoreça o pobre. Só porque ele é pobre, né? Se estiver errado, tem que ser julgado da mesma maneira. Entende? Há uma tendência do coração a se condoer. Outro é porque recebeu suborno. Então vai ficar a favor do rico, porque o rico tinha como pagar suborno. Então o juiz tinha que ser um juiz imparcial. E aqui ele já aproveita para dizer: não acompanhes o mal para servir de falso testemunho, e não siga a maioria para condenar alguém, e não te desvie da decisão do grande, mas inclina-te à maioria quando ela é justa, a condenação. Também é uma coisa, está todo mundo crendo que ele está errado. Não vá por a cabeça de todo mundo, não te inclines para a maledicência. Só porque ouviu falar mal daquela pessoa, nem sabe direito os fatos, não julga. O que acontece muito hoje com as notícias, né? Você fica ouvindo ali a notícia e acreditando que aquilo ali é verdade, nem sempre aquilo ali é verdade. A maioria faz ser... Tem que pesquisar e tem que ver, né? A maioria faz ser manipulada por um sistema de noticiário, né? Então não siga a maioria nesse caso, a não ser que estiver com a decisão correta. Então são essas... O Talmud aqui, não siga a maioria. O Talmud aprende desse versículo que um juiz deve sempre externar sua opinião de acordo com sua compreensão da lei e das evidências do caso, mesmo que sua posição seja minoritária em relação aos outros juízes. Se ele considera sua própria posição correta, não pode mudar de ideia só para seguir a maioria, mesmo que ao final prevaleça a opinião da maioria, conforme determina o fim deste versículo. Então, ou seja, não vá só porque está uma pressão de todo mundo. Tem muito a estudar aqui, os detalhes é que são a coisa mais importante. O que faz a diferença realmente, gente, é prestar atenção nos detalhes. Porque à primeira vista parece muito difícil, à primeira vista a gente interpreta logo pela nossa visão ocidental também, pelo nosso senso de justiça, mas a gente tem que olhar a Torá com carinho, com paciência e se quer realmente chegar a uma conclusão mais acertada, ouvir 2 ou 3 comentaristas para depois você entender. Mas tem um que eu gostaria de comentar ainda, que eu acho meio polêmico, que está no capítulo 23, versículo 19. Vamos lá? O princípio das primícias de tua terra trarás à casa do Eterno teu Deus. Primeira parte. Esse daqui é os bicurim. Bicurim são as primícias, né?
que toda primícia, já desde o Êxodo capítulo 12, Deus já vinha tratando isso com o povo, e vai crescer, e não vai parar só aqui. Lá no livro de Levítico ainda vai detalhar mais, né? Aliás, em Deuteronômio 26 é que vai detalhar mais. As primícias eram trazidas em cestas, dentre as 7 espécies que notabilizavam a terra de Israel: trigo, cevada, figo, uva, romã, azeitona e tâmara, e eram entregues aos sacerdotes no templo de Jerusalém. Então, reforçava o caráter espiritual da cidade de Jerusalém, que é um lugar de levar as primícias, e era uma forma também de garantir a mudança e prosperidade do povo. A primícia é um princípio muito bem repetido muitas vezes, e a gente tem sido praticante, tem recebido também primícias de pessoas que confiam no nosso ministério e que têm sido alimentadas. E eu recomendo você dê primícia ao sacerdote da sua vida, a pessoa que cuida, né? A quem você tem respondido espiritualmente, que zela por ti, primicia. Leva os primeiros frutos do seu salário, primeiro fruto da sua árvore, primeiro fruto das suas criações. Tudo que é primícia vai para Deus. As primeiras horas do dia é para oração, né? A primícia é do céu, a primícia é de Deus. Então, reserva para Deus todo o primeiro. Por quê? Quando fazemos primícias, nós estamos adorando a Deus em primeiro lugar. Deus é o primeiro na nossa vida. E ao primiciar o primeiro, o primeiro dia de trabalho de um mês, como o princípio da lua nova, a lua nova, a gente aprendeu metaforicamente que ela não ilumina a terra, ela se vira para Deus e dá o primeiro dia do mês. O mês começa no dia da lua nova. Então a lua nova, ela desaparece dos homens e aparece para Deus. Ela está se preparando, dando a Deus o primeiro dia, porque ela vai governar a terra, o seu ciclo de 30 dias, e ela não quer trabalhar sem primeiro pegar a bênção do Eterno. Porque isso é um princípio de lealdade. Então, quando você oferece primícia, não só você está dizendo que adora a Deus em primeiro lugar, como está provando na prática que Ele é primeiro lugar na sua vida em tudo. E isso é o fato pelo qual Deus abençoa tanto a primícia. É uma força de bênção, de multiplicação muito grande na vida de quem é primiciante. Inclusive agora vai ser, acho que vai coincidir até com o nosso dia 1º de fevereiro, o Rosh Hodesh. Dá uma olhada aí, cuidado, tira só as coisinhas da frente aí. Isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai dar exatamente, tá vendo? Vai ser, no 1º de fevereiro, vai ser o 30 de Shevat. Então, à noite de 30 de Shevat, no caso 1 de fevereiro, vai ser o Rosh Hodesh. Começa à noite e vai até a tardezinha do outro dia. Então, 1º de fevereiro vai ser o Rosh Hodesh, que é 30 de Shevat. Mas o dia 30 é que começa o Rosh Hodesh? Sim, começa à noite, né? Ah, por ser à noite. Isso, começa à noite e vai até então agora vai encaixar? Vai encaixar, dia 1º de fevereiro. Isso é raro acontecer. Então, 1º de fevereiro vai ser também o primeiro Rosh Hodesh. Rosh Hodesh que começa o mês de Adar, não é isso? Adar vai começar à noite, porque o mês o dia começa no pôr do sol, então o 1º de Adar vai começar no pôr do sol do dia 1º de fevereiro. Então é o quê? É a noite de você entregar as suas primícias, é onde começa a separar o seu primeiro 30 avos, né? Se você é um assalariado, então dê 30 avos, é o primeiro dia. Se você tem plantações, veja agora na colheita os primeiros frutos, leva para o teu sacerdote, leva para o Senhor. Entrega na mão do sacerdote, na mão do homem ou mulher de Deus que cuida da sua vida, que tem responsabilidade com você, que te supervisiona, que te ajuda, que aonde você precisa de oração você vai, aonde você come, alimenta-se da palavra, vá para esse sacerdote, leva essa primícia e você verá que abre um portal de bênção, porque você está demonstrando lealdade a Deus e Ele é primeiro lugar, por isso a primícia. Então essa prática, ela é feita no dia 1º de cada mês judaico,
que, como a Leila observou, este fevereiro vai coincidir. Isso. Coincidir com o mês de Adar. 1º de Adar será também 1º de fevereiro. Muito bem, faremos as primícias. Outra coisa dentro desse versículo que me chama muita atenção era sobre este: não cozinharás cabrito no leite de sua mãe. Não misturar leite de cabrita cozinhando o filhote. Complicado isso, hein? Né? Não cozinhar o cabritinho no leite de sua mãe. Não fazer aqui um estrogonofe. Não é não? Estrogonofe é leite com carne, não é isso? Ué. Então. Agora, daí se deriva em toda a Torá, depois os intérpretes de Torá e toda a história, vai trabalhar de que não se mistura carne com leite. Essas chamadas leis de Kashrut. São as leis da santificação do alimento. Então, esse entendimento de que não se pode vem daqui. Agora, o que está claro no texto é não cozinhar o cabrito no leite da mãe. Agora, a palavra cabrito aqui é o gedi. Segundo Rashi, que é o intérprete de Torá, aquele que eu mostrei um livro aqui no começo, aqueles livros grandes, Rashi diz que a palavra gedi, cabrito, inclui também cordeiro e bezerro. Então seria da cria da ovelha e também do gado. Era proibido também cozinhar no leite da mãe. Esta proibição foi 3 vezes escrita na Torá, segundo Rashi. Eu vou pesquisar isso ainda. Uma para proibir comer carne com leite e os seus derivados, que é a interpretação. A segunda é para proibir comer, aproveitar. A segunda é para proibir o aproveitamento dessa mistura. E a terceira seria para proibir mesmo de cozinhar esses 2 alimentos juntos. Então, derivados de carne, derivados de leite, não deveriam ser comidos juntos, segundo a interpretação dada por Rashi. E até hoje, isso se tornou uma lei muito forte em Israel, a ponto que se você entra num restaurante, qual é a pergunta que eles fazem, Leo, na porta do restaurante? Halavi ou... Qual que era daqui? Bassar. Bassar. Halavi ou bassar? Bassar ou halav? Bassari ou halavi? Ou seja, bassar é carne, halav é leite. Os restaurantes são separados em departamentos. Então, se você vai sentar na cadeira, no setor de carne, é essa a ala do restaurante. Setor de leite é essa. Então, você já tem que ir para o restaurante com o cardápio na sua mente. Hoje eu vou comer um churrasco, eu vou comer um kebab, eu vou comer um cordeiro grelhado. Então, você vai para o lado bastante. Ah, não, hoje eu vou comer um espaguete ao molho branco. Pronto. Eu já vou para o setor de leite. Eles não misturam sequer os talheres. Talheres que forem utilizados com bassar, com carne, vão ser lavados na pia e guardados nas gavetas do lado do bassar. E assim também os de halav, de leite. E eu não sei te explicar como chegou nesse extremo. Porque cabrito e mãe, e leite de mãe, estendeu até para carne de galinha, que não dá, que dá ovo, né? Não dá leite. Mas aí entra qual princípio? Ao mesmo que Paulo diz lá, da aparência do mal. Então, depois que aquilo virou pecado, virou proibição, e faz parte muito forte do código de Kashrut, como já disse, então os rabinos disseram, e se você está comendo a carne de frango ou de peixe, mas o outro judeu que está passando não sabe que aquilo é peixe ou carne, e ele deduz que você está comendo carne de cabrito.
E ele vai pensar mal ao teu respeito. Só para que ele não pense mal, você já tem que evitar. É assim que eles interpretaram. E daí tiraram todas as carnes. Para não misturar nenhuma. Ou seja, por causa da consciência mais fraca, aquela lei que que Paulo também se utiliza dela. Eu, particularmente, outro dia, gravando Paraxá com vocês aí, mandando Paraxá, eu estava na Paraxá, se não me engano, Sara, era uma das Paraxá de Abraão. Abraão são 3 Paraxá, né? O Ler Lerá, o Raí Sara, que também, e tem mais uma, né? Qual que você lembra? Não, né? É fácil procurar aí, né? A gente acha. E nessa Paraxá, do capítulo 15, se eu não me engano, Abraão recebe anjos antes da destruição de Sodoma. E ele chama os anjos e oferece queijo, coalhada, se não me engano, e mata um carneiro, um cordeiro, assa, cozinha tudo, e os anjos comem. Eu estava lendo a Paraxá e entrei no restaurante, lembro, na hora, gravando e andando. Falei, hoje eu vou fazer a dieta de Abraão. Lembra? Ele pegou queijo, aí ele pegou cabrito. Aí eu falei, cabrito? Uai, pegou cordeiro. Eu fiquei, peraí, mas não pode. Abraão quebrou a lei de Moisés. Claro que Abraão é bem antes da lei de Moisés, mas a lei de Moisés, ela é pautada no comportamento também. Quantas coisas? O Minyan, a lei do Minyan dos 10 judeus, o mínimo 10 judeus para evitar para montar uma sinagoga, né? Veio da oração, onde tiver 10 justos, não destruirá a cidade. Ou seja, eu fiquei com isso na cabeça e até hoje eu estou agora com essa dúvida de que essa lei de que não pode misturar, ela para mim tem um exagero muito grande e está fora da Torá, fora de Abraão, fora do que o comportamento dos patriarcas diziam e dos próprios anjos também, né, que comeram junto com Abraão e nenhum deles falou, ó, isso aqui é proibido, Abraão. Eu sei que se eu não vou entrar em discussão com o meu povo Israel, que eles são muito mais sábios do que eu, isso aqui é a tradição e a família tentando deles. Entender, né? Só estou meditando para isso mesmo. Tentando e doido para que eu esteja certo, para me ficar liberado sempre para comer, né, meu estrogonofe. Porque não... Já ouvi falar de que cria uma enzima, que dá problema no estômago, mas o fato é, olha só, existe uma categoria de leis que são chamadas Hukim. O que é Hukim? Este preceito está incluído nas leis chamadas Hukim, que definem os preceitos cujas razões não foram reveladas. Ou seja, Deus não teria revelado nenhuma clareza. Moisés não passou na lei oral. Escuta isso. Moisés não passou na lei oral e a lei oral nunca constou a explicação por que o cabrito não poderia ser cozinhado no leite da mãe. E também creio que Moisés não passou adiante a ideia de que deveria anular a carne de peixe, galinha, que não podia ser misturado com leite também. Não veio de Moisés. Isso é bem posterior. Então, é chamado de Hukim, ou seja, não foi explicado. Tem algumas poucas leis que não está constando na Torá oral, que não tem explicação. Daí começam as suposições. E algumas suposições se tornaram se tornaram leis. Hoje é lei, né? Que governa até a lei da Kashrut, né? Do kasher. Tá bom. Então, mais alguma observação, Leila, que você quer levantar aqui para a gente caminhar para o finalmente? Sobre o livro. O livro. No 24. 24:7, se não me engano. Isso. 24:3 fala, veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma voz, tudo que o Senhor tem falado faremos.
Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E depois no 7, também tomou o livro do pacto e leu perante o povo disse: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Ele escrevia e tem um livro. Explica aí para nós. Moisés, desde o começo, quando você vai ler lá, na saída lá do povo, Deus fala para ele escrever. E ele começa a escrever todos os relatos. Tudo, Moisés escreveu tudo. Quando fala, e tomou, verso 7, e tomou o livro da aliança, e leu aos ouvidos do povo. Você lembra que até aqui ele não subiu para receber as tábuas. Certo. Você vai ver, só no verso 12 aqui diz: e disse o Eterno a Moisés: sobe a mim ao monte e fica ali, e dar-te-ei as tábuas de pedra. Ok? Então, até aqui esse livro que Moisés está carregando e está lendo, já leu os 10 mandamentos, já leu agora as Mishpatim, e agora vai selar. Era muita coisa que Deus falava para ele, então era necessário escrever mesmo para não esquecer, né? Ele teve que escrever, e ainda, segundo a Torá oral, não, Mishnah, ele tinha as explicações para cada tópico. Eu estava lendo realmente aqui, a gente percebe que tem um descarregar de assuntos como se fossem só os tópicos, né? Vamos ver só um exemplo. Escuta isso pensando que são tópicos de um assunto. 3 vezes por ano aparecerão todos os teus homens diante do Senhor, do Eterno. Ponto. Não sacrifiques tendo pão levedado o sangue do meu sacrifício, e não ficará sebo do meu sacrifício até de manhã. Ponto. O princípio das primícias de tua terra trarás à casa do Eterno teu Deus. Ponto. Não cozinharás cabrito no leite da mãe. Ponto. Eis que eu envio um anjo diante de ti para guardar-te no caminho e para levar-te ao lugar que prometi. Pronto. Aí você vai vendo. Mas tem pula de um assunto para o outro. Tá igual mulher conversando, gente. Mulher conversa vários assuntos ao mesmo tempo, né? Não perder, né? E para não, antes que eu me esqueça, Ou seja, então a lista de assuntos que justificaria o que os sábios dizem, que Moisés, que entender a Torá sem a tradição oral, segundo eles, é você, mesma coisa que pegar as anotações de um médico que chegou de uma palestra, e na palestra ele foi anotando os tópicos, mas ele não anotou os comentários todos, as ilustrações todas que o palestrante fez. Ele fez os tópicos. Quando ele chega, e se alguém pega só essas anotações e tenta deduzir como foi a palestra, vai ter uma ideia muito vaga e vai chegar a conclusões erradas. No entanto, como Moisés falava com o povo, dava o tópico e explicava, essa explicação teve que ser decorada aos longos de 1500 anos e depois escrita, segundo o rabino Yehuda Hanassi e outros que vieram depois dele, né? Então, esses tópicos são os pontos principais e que precisam de um auxílio da tradição oral, a Sheni, a Mishnah, a segunda, assim como é traduzido. Por que eu estava pondo isso aqui? Eu me perdi aqui. Do livro. Isso, para chegar no livro. E tem os comentários, né, Deus? Então, esse livro que Moisés escreve, chamado Livro da Aliança, segundo Rashi, era de Gênesis até Êxodo 20. Era até aquele momento, então ele leu e trouxe essas mishpatim, trouxe o decálogo, as 10 leis, trouxe essas mishpatim que a gente leu agora, pelo menos uma parte dela nós lemos, e ao terminar a leitura, fez promessas também, né, sobre entrar na terra, e a gente lê aqui, né, que ele fez as promessas, nós vamos entrar na terra do Eteu, do Cananeu, do Riteu, do Amorreu e por aí afora. E Deus acaba de falar isso e diz para ele agora: sobe aqui, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos, e vos prostrareis de longe. Chegar-se-á Moisés sozinho, o Eterno, e ele não vos... E eles não se aproximarão, e o meu povo não suba com ele. Então Moisés separou uma elite.
chamados grandes de Israel. Esse texto fala deles como os grandes de Israel. E foram e aproximaram-se. E aí, então, a voz do Senhor disse, escreve, né, todas essas coisas, e Moisés escreveu todas as palavras do Eterno, e madrugou pela manhã e edificou um altar debaixo do monte, ergueu 12 colunas, como você já leu, 12, referente às 12 tribos, e mandou os jovens dos filhos de Israel. Até essa época não existiam os levitas. Ainda esses jovens eram os primogênitos de cada família. Lá na frente vai ter uma mudança, Deus vai tirar esses primogênitos e vai substituir por levitas, mas chamou os jovens, que eram os primogênitos, e sacrificaram ofertas de elevação e fizeram sacrifício de Páscoa com novilhos ao Eterno. E tomou Moisés a metade do sangue e a pôs em bacia, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Lembra em Gênesis capítulo 15? Abraão partiu as metades de um lado, as metades do outro. Esse texto faz alusão às metades. Pegou a metade do sangue e a outra metade. Então lá tinha um pacto de Abraão cortando os animais pela metade e atravessando no meio. E aqui vem de novo a mesma expressão, metade, metade. Aspergiu, então, uma parte foi para o altar e outra parte ele aspergiu metade ele colocou em bacias e outra metade aspergiu o altar. Tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do todo o povo. Então ele pegou a bacia de sangue e fez a proclamação do livro da aliança, até agora o que Deus já tinha dado para ele. Depois ele subiria para Deus trazer essas leis escritas na pedra. Depois ele espargiu sobre o povo também. Depois, na hora que acaba a leitura, ele solta a palavra e em seguida o sangue. Certo. Então a palavra e o sangue. Engraçado isso. Joga lá para Apocalipse 12. E eles venceram pela palavra dos testemunhos que deram, pelo sangue do Cordeiro e porque não amaram suas próprias vidas mesmo diante da morte. Então você vê que aqui está um embrião lá do Apocalipse. O mesmo cenário de Apocalipse está aqui. E no Apocalipse tem também essa reunião que fala, e eles vieram e sentaram e comeram a mesma cena do pé do Sinai, essa cena está no Apocalipse. E Deus fala, e estas são as verdadeiras palavras. Lá em Apocalipse tem essa expressão. De que Deus deu as verdadeiras palavras deles lá no livro de Apocalipse. É uma réplica do que está acontecendo aqui. Isso aqui vale um estudo bem à parte mesmo, só para conectar o livro de Apocalipse com o livro de Êxodo, com a montanha do Sinai e a descida da Torá e as leis implantadas, com o livro de Apocalipse, onde tem toda uma mudança de cenário, onde, eliminado o mal, as pragas vêm para trazer o quê? Uma destruição. Destruição em quem? No sistema da besta, no sistema do dragão e do falso profeta. Lá no livro de Êxodo, vieram as mesmas pragas, nós já vimos isso, para destruir o sistema do mundo, do que era chamado de Egito na época. E no Apocalipse vem para destruir todo o sistema da ordem global, mundial, que está dominando tudo, para libertar o povo. E aqui é para trazer as novas leis. E lá no Apocalipse, para trazer o reino do Cordeiro. Você vê que é a mesma coisa, Apocalipse e Êxodo vai ter um paralelo gigantesco. As pragas estão, a descida da Torá está, só que lá é a lei do Cordeiro. Agora o Cordeiro vai reinar sobre a terra. O sangue dele vai vencer tudo. A palavra, o sangue e a coragem daquele povo. E aqui também. Teve que ter coragem para aproximar desse monte. Tinha o sangue, a palavra e a ousadia. No caso aqui era de Moisés e as lideranças que se aproximaram. Lá no Apocalipse vai vencer do mesmo jeito. Sangue, palavra e ousadia. Vamos lá então, e Moisés então tomou. Então esse livro era um livro que ele já vinha escrevendo por ordem do Senhor. Quando ele manda lá na guerra de Amaleque, que ele fica lá no monte com as mãos levantadas, sustentado por Arão e o sobrinho dele, Ur, que era o filho de Miriam, um ancião e um jovem estavam segurando as mãos de Moisés. 2 gerações, mas os 2 da família dele. E esses
gerações, a antiga geração e a nova geração, para mim também tem um símbolo bem forte de que a antiga aliança e a nova aliança é que vão vencer toda esta guerra contra Amaleque, que é o símbolo da espada, é o símbolo da ira, é o símbolo do governo que não tem temor de Deus, do mundo em si. Por isso que está escrito lá, vocês terão guerra contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, esse é o inimigo que vai voltar e voltar e voltar e voltar, mas com a intercessão, Moisés no meio, uma geração, outra geração, a antiga aliança, a nova aliança, vocês vão vencer. Sempre que precisar vencer, vai ter que recorrer à oração e à coragem. Posicionamento espiritual e posicionamento de batalha. Então, Moisés então toma esse livro e asperge o povo, e asperge o altar e sobre o povo, e disse, eis aqui o sangue da aliança que fez o Eterno convosco. Sobre todas essas palavras. É bonito, né? E subiram Moisés e Arão. Tudo que vem depois, né, a Bíblia fala, Paulo fala que era sombra, né? O antigo aliança, todo esse Sinai, essa lei, esse livro, essas palavras, este sangue, não tem outra finalidade a não ser apontar para a realidade do Cordeiro e do reino espiritual eterno, que vai descer e dominar o mundo todo pela unção do Cordeiro e Yeshua. Por isso é que está essa conexão fortíssima com o final. Aqui é o começo, por causa do final. Começou pelo símbolo externo para mostrar a realidade. E hoje eu escutei um rabino falando como ele foi arrebatado e ele encontrou Yeshua no trono. E Yeshua chamou ele para trabalhar para mim. Você vai trabalhar para mim agora. E ele ficou... Não, eu vi o Yeshua, e ele falou que eu trabalho, a mãe, o pai, toda a família. Você é maluco, rapaz? Você viu isso? Nós somos judeus. E ele disse, por isso mesmo, ele é judeu, ele é nosso Messias. E a segunda arrebatamento dele, já um tempo depois, ele escutou duas canções no céu, ao mesmo tempo. E aí ele perguntou, por que tem duas músicas cantando junto? E aí eles deram o texto para ele, que os que ouviram o cântico de Moisés e o do Cordeiro. Então ele foi escolhido por Deus, né, para trazer essa... E ele diz que somente a união, olha que lindo, Leila, somente a união do cântico de Moisés com o de Cordeiro, ou seja, os seguidores do Cordeiro, a igreja, e os seguidores de Moisés, Israel, quando sintonizarem as duas vozes, a de Israel e da igreja, então haverá a unidade necessária para que o mundo inteiro entre em paz e elimine a morte. Como Paulo disse, que da junção desses dois homens, fará dos dois um só homem, gentil e judeu. Em Yeshua, no Messias, serão unidos e haverá paz na terra. Paulo chega a dizer que se o corte de Israel temporário resultou em salvação para os gentios, o que será o levantar? Se o cair deles já foi glória para o mundo, o levantar deles será o poder dentre os mortos, a ressurreição. Será a cura sobrenatural. Será o reino de Deus na terra. Essa é uma parte fabulosa que nós precisamos compreender e esforçar para unir Israel e a igreja, trabalhar junto. Por isso eu estou entregando muito de nossas vidas, ministério, nosso tempo, para trazer essa unidade, esse amor e essa reconciliação. Não é aceitável nenhum tipo de divisão, pois fortalece o espírito do anticristo, enquanto que a união traz o reino de Deus. E o reino de Deus é amor incondicional. Somente com amor incondicional que não acusa é que nós vamos conseguir a paz verdadeira. Então nós, claro que deixamos muito a desejar, faltou muito assunto, mas ano que vem continuamos. Tem
mais um ano pela frente. Tem. Todo ano volta para Paraxá, você sabe que ela é cíclica, né? Mas ficamos com essas lições, ficamos com esses aprendizados aqui. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor que ilumine nosso coração, nos dê as suas ordenanças, nos dê um coração sábio e entendido para compreender a Escritura e principalmente para viver em justiça e amor, viver em prática de retidão, acabar com o ódio, acabar com o lashon hará, acabar com acusações. O caráter de Deus é justiça. Nós não podemos mudar as outras pessoas, mas podemos nos apresentar a nós mesmos para sermos mudados. Não adianta eu ficar tão preocupado com a instituição, com a igreja, com Israel, com a paz mundial, e eu estou agredindo, estou ferindo, não estou nem libertando pessoas, porque acho que elas me devem, não estou nem perdoando. O que adianta? O que adianta eu ser mestre dos mestres e não viver, querer ensinar sem praticar? Isso me dói muito o coração quando eu vejo muita agressividade no meio do povo de Deus, muita vingança, muita gente intolerante, achando que nunca pecou na vida e que taca pedra em todo mundo que acha que está em pecado, cobrando, exigindo, sabe? Porque conhece um pouco mais, pisoteia, abandona, muda de lado, rejeita a família. Não faz sentido. Não faz sentido ser seguidor de Torá, alcançar conhecimento da lei do Senhor e do amor de Yeshua, que diz para a gente perdoar, não se preocupar com o dia da manhã. Não, mas eu tenho que fazer justiça, eu que sei. Esquece, você não sabe nada. Aprenda com o Senhor, deixa a natureza do cordeiro te dominar. A boca tem sido tão violenta, tão felina. Deixa a natureza do cordeiro dominar. Está difícil? Ajoelha do lado da cama, renda-se a Deus, fala com Ele. Ele é justo juiz e não negará nada, não negará bem algum a quem anda retamente. Deus não está se importando se você está super certo e o outro errado. Ele tem equilíbrio, ele tem maneiras de equilibrar, tem como fazer justiça. Se há uma injustiça muito grave, confia no Senhor, não é pela própria mão, não erga a espada, não tente mudar, o Senhor é quem vai mudar. Você não pode fazer justiça nem invocar isso, só Deus. Então, as leis do Senhor são muito justas, a comunidade reunida fica equilibrada. Quando a comunidade é equilibrada, ela toma decisões corretas no sentido de que as leis do Senhor e a boa mão do Senhor possa agir. No que depender de vós, tende paz com todos, está escrito. Então, esse é o nosso lema, buscar a instrução e a paz. Deus queria uma sociedade justa, bonita, próspera, e não simplesmente que saísse condenando, sem dar oportunidades, sem resgatar, sem renúncia. Uma sociedade tão linda quanto essa que Deus está construindo com Israel, ela aponta para uma realidade espiritual muito alta, que no Cordeiro é muito mais alta ainda. Às vezes eu sinto vontade de fazer algum nível de justiça com a minha própria mão. Muitas vezes isso vem, a gente é tentado sim, principalmente quando você vê, como nós estamos vendo, um grande nível de injustiça contra pessoas retas. Nós estamos vivendo numa fase que aos meus olhos, eu nunca tinha imaginado que a humanidade chegaria. É como se essa coisa pós-Covid aí, ou ainda estamos em Covid, fosse tão injusta, ela está sendo tão horrível, ela parece que roubou a sanidade. A gente está vendo uma obrigatoriedade de vacinação. Isso aí me deixa indignado. Vacinar em crianças que não estão correndo risco. E a gente recebe agora vídeos e vídeos de pais chorando porque as crianças estão morrendo, estão passando mal. E, no entanto, a grande maioria fica seguindo mídia
mídia que não está relatando isso. É assustador. Então, nessa hora eu sinto vontade de falar, Jesus, libera a gente para a gente ir para cima, juntar um grupo e sair fazendo justiça com a mão, mas parece que a gente não recebe essa autorização. Nem nesses casos. Mas posicionamento de paz. Se nós, contra essas arbitrariedades, não podemos levantar a espada. Não podemos. Como é que irmão contra irmão vai levantar? Dentro de igrejas vão levantar. Não pode. Dentro de nenhuma sociedade isso é aceitável. Então, vamos confiar que Deus está no controle, colocar as orações e esperar nele com confiança. E no que depender de posicionamento e postura e falar, teremos que falar. Nem que ficar sozinho falando, que a maioria não está... Essa paraxá ensina a gente a falar aquilo que é correto. Mas não manda a gente levantar a espada, não manda a gente fazer oração contrária, não manda a gente ficar agredindo, mas confiar. Amém? Pai Celestial, nós agradecemos a paraxá Mishpatim, que segundo até mesmo, Senhor, os cabalistas, aqueles místicos, Senhor, diz que é a época que Deus julga o mundo, no sentido de que as almas vão passar por tribunais. Senhor, nenhum ficará preso por mais de 6 anos. O Senhor é o Deus da liberdade. Ainda que alguém tenha se escravizado por errar, por descumprir as leis espirituais que regem a humanidade, que o Senhor colocou sobre o universo, ainda assim para esse há esperança de livramento no 7º ano. Pai, eu invoco o poder das tuas sentenças libertadoras e justas sobre minha vida, sobre minha família, sobre a denominação, a Igreja Libertador, sobre as demais igrejas, sobre os amigos e ministérios aliançados, sobre São Paulo, sobre o Brasil, sobre a terra. Que esta força das tuas mishpat possam esparramar sobre a terra a justiça eterna, que equilibra e que corrige todas as injustiças. Pai, eu oro para que os anjos dessa paraxá desçam sobre a terra e trabalhem até estabelecer a verdadeira justiça pelas suas verdadeiras palavras. Senhor, tem misericórdia, Senhor, da nação brasileira, e tem misericórdia, Senhor, das injustiças que estão sendo praticadas. Tem misericórdia das crianças, tem misericórdia das mulheres, dos homens, dos trabalhadores, Senhor. Levanta juízes verdadeiros nessa nação, que possam julgar com justiça, com equidade, julgar com imparcialidade, não aceitem subornos, homens e mulheres rímpidos, sem reprovações, Senhor, pessoas justas, em que não há dolo, meu Pai. Levanta uma geração de juízes que não sejam iníquos, meu Pai. Limpa esta semana, faz justiça no teu braço, meu braço e minha espada não alcançam, Senhor. Mas nós sabemos que a tua precisa alcançar e limpar essa nação de tanta maldade e injustiça, Senhor. De tanta arrogância, de tanta dureza de coração, meu Senhor. Tu és Rei e único, Senhor. Liberamos as tuas mishpat, as tuas sentenças justas, e que elas não voltem vazio. O anjo vai adiante, como o Senhor disse ao povo e a Moisés: o meu anjo estará, não contentes e não sejais rebeldes a ele, porque ele não perdoará, ele ferirá. Senhor, só o Senhor pode dar ordem a esse anjo e a estes anjos para que eles façam essa justiça na nossa nação. E que essa paraxá seja para a liberação da verdadeira justiça do Senhor e do anjo do Senhor sobre a nação brasileira e sobre os lugares aonde paira medos e injustiça, para a correção do dano, para a retificação do dano e correção das injustiças, em nome do Senhor Jesus. E abençoados sejam os nossos acompanhantes dessa paraxá, os alunos, estudantes, abençoados sejam todos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Shavua Tov, boa semana, abençoada, protegida, guardada por Deus, que a sua vida, minha vida, nossas vidas, seja para honra e glória. E como diz aqui nesse texto, né, que lemos, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Que assim seja. Amém? Amém.